Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Finanças de Cabo a Rabo e hoje nós vamos falar sobre os resultados da Copasa, ok? Os destaques aqui foram, por exemplo, o maior CAPEX, ou seja, o maior investimento da história no ano de 2024, foi de 2,2 bilhões. Vou falar sobre isso detalhadamente ao longo do vídeo, tá? Houve aqui uma queda na inadimplência e uma distribuição bem robusta de 906 milhões em dividendos. Isso gerou um dividend yield de 11,5%. Vamos começar por aqui. Vamos começar pelos dividendos, que é a parte que mais atrai os investidores, principalmente aqueles que olham só para a foto, não assistem o vídeo de uma forma mais ampla. Isso é até perigoso, ok? Bom, a Copasa pagou aí no exercício de 2024 o equivalente a 11,5% de dividend yield. Só que é importante salientar, olha aqui no gráfico, olha só. Desses 906 milhões, 300 milhões foram de dividendos extraordinários, ou seja, não são dividendos recorrentes, não vai ter todo ano. Caso os dividendos extraordinários não fossem distribuídos, a gente ficaria com 606 milhões e esse dividend yield cairia aí para casa de uns 7%, mais ou menos. Então é importante observar bem isso, tá? Não é todo ano que vai ter dividendo extraordinário. E o payout da empresa, ou seja, o pagamento dos dividendos em 2005 vai continuar sendo sobre 50% do lucro líquido. É uma informação interessante. Vamos olhar aqui para o histórico dos pagamentos de dividendos da Copasa e ver se ela é uma empresa que paga com recorrência. A resposta é sim. Puxando aqui uma análise dos últimos 10 anos, a gente percebe que desde 2015 a empresa paga dividendo todos os anos. Entretanto, o percentual não é consistente. A gente não pode entender que todo ano vai ter um percentual alto. Olha só a diferença. 2015, 0,5% de dividend yield, 1% em 2016, houve uma queda drástica por aqui até 2019, 21, 22 também não foram bons anos. Já em 2023 houve uma recuperação, ficou na casa dos 14%, 2024 13%, e a projeção aqui no atual desse ano, distribuir os 50%, eu acredito que vai ficar aí na casa de uns 8%, não vai muito além disso não, 7, 8%. A Copasa paga rápido o dividendo? Esse é outro ponto interessante a ser analisado, porque algumas empresas de diversos setores anunciam datacom de dividendo e vão pagar depois de um ano e meio até. Isso é perigoso, é arriscado. Tá? No caso da Copasa aqui não, ela paga relativamente rápido. Se a gente olhar para o histórico aqui, vamos puxar desde 2024 aqui para ter uma referência. Ela anuncia dividendos aqui ó, no mês 3, paga no mês 8, mês 4, paga no mês 5, e os que ela anunciou para esse ano foram anunciados no mês 3, para pagar no mês 4, e assim sucessivamente. Então é uma empresa que você pode contar que o dividendo não vai desvalorizar até ser pago. É uma informação relevante aqui a ser levada em consideração. Por que o dividend yield varia tanto dessa empresa no setor de saneamento básico? Eu considero que esse setor é um setor muito frágil em relação, por exemplo, a condições climáticas, secas, estiagens, decisões políticas. Olha só, como a Copasa ela é uma empresa predominantemente estatal, mais de 50% da empresa é controlada pelo governo de Minas, acontecem algumas decisões políticas, principalmente em anos eleitorais, como, por exemplo, ali a trava do reajuste das tarifas, e se a tarifa é engessada ali, congelada, os custos não, os custos continuam aumentando. O resultado disso é uma diminuição nos lucros e uma diminuição também, obviamente, na distribuição dos proventos. Por isso, nunca olhe apenas para um dividend yield isoladamente. Você vem aqui e fala, puxa, pagou em 2020 17, agora está pagando na casa de 11. Pô, mas por quê? O primeiro passo para fazer uma análise que te permita tomar suas decisões assim de modo inteligente, acredito eu, é você saber como a empresa ganha dinheiro e como ela pode perder dinheiro também, para você filtrar as informações do cotidiano e fazer sua própria análise, entender por que o lucro caiu, por que não caiu, não simplesmente olhar um gráfico aqui e falar, puxa, a empresa é boa. Assim você está olhando somente a foto. Tem que visualizar o vídeo inteiro, para a gente entender o passado, olhar para o futuro e saber o que pode acontecer, o que provavelmente pode acontecer, tá bom? Só um detalhe, se você gosta desse tipo de vídeo de análise de empresas sobre dividendos, se inscreve aqui no canal que tem vídeo praticamente todo dia para te ajudar a tomar melhor as suas decisões, ok? Entrando na parte de desempenho financeiro. A receita líquida aqui ela ficou praticamente no 0 a 0. Para não dizer que ficou empatada, ela cresceu aqui 0,1%, comparando trimestre a trimestre, o quarto trimestre de 2023 com o quarto trimestre de 2024.
Houve uma queda também no volume das águas, e a empresa atribui isso ao fenômeno El Niño, que consequentemente aumentou aí o calor exponencialmente, e quanto mais calor, mais consumo de água, isso diminui o volume das águas. Ou seja, é mais uma questão a ser ponderada no setor de saneamento, fenômenos naturais que podem acontecer e podem de fato afetar o resultado da empresa. Olhando para a parte de custos, a gente vê aqui que a empresa teve custos não administráveis. E o que são os custos não administráveis? Aqueles que não dependem do controle da empresa, como, por exemplo, um aumento da tarifa de energia, por exemplo, ou até mesmo o fenômeno El Niño. Tá? Então, isso são custos não administráveis. Ficou aqui na casa de 12,2%, o que é relativamente alto. Somando os custos administráveis, aqueles que dependem da empresa, com os custos não administráveis, o resultado foi de um aumento de 7,8%. Um pouco acima da inflação, né? Isso é um ponto a ser levado em consideração. Ainda na comparação TRI versus TRI, a gente percebe que houve uma queda no EBITDA ajustado de 10% e o lucro líquido caiu 23,3%, uma queda muito forte. Isso gerou um resultado de 109 milhões negativos, um resultado bem ruim, para ser bem franco. Muito desse resultado financeiro negativo se deu por conta da desvalorização da nossa moeda frente às moedas estrangeiras, como, por exemplo, ao dólar e ao euro. Como é que funciona isso na prática? Uma empresa, para crescer, ela toma dívida, tá? E, na maior parte das vezes, a dívida é atrelada como pagamento, o pagamento da dívida, na verdade, é atrelado à moeda estrangeira. No caso aqui da Copasa, foi atrelada ao euro. E com a desvalorização da nossa moeda, obviamente, o valor da dívida aumenta, né? Os juros aumentam e tudo mais. Isso afeta resultado. Quanto mais você tem que pagar de dívida, menos te sobra como lucratividade e o resultado da empresa tende a ser negativo. Um disclaimer rápido aqui, para você que não gosta de política, não se liga muito em questão de taxa de juros, é muito importante a gente estar atento a isso, porque olha só, o dólar explode, a nossa moeda se desvaloriza e isso afeta literalmente em tudo, financeiramente falando, na nossa vida. É importante a gente estar atento às notícias, o que acontece, até para tomar as decisões em relação às empresas que a gente pretende ou não investir. Então é importante sim ter um mínimo de conhecimento aí sobre a parte política, um mínimo de atenção, pelo menos. Já olhando aqui uma foto de um panorama anual, 2023 versus 2024, a gente teve um crescimento assim, pequeno, né, do EBITDA ajustado de 4,4% e já no lucro líquido uma queda de 4,5%. E esse lucro líquido, é importante salientar que ele só não caiu mais por conta do ajuste tarifário nos serviços da Copasa. Caso contrário, teria caído muito mais, o resultado teria sido muito pior. E olha só, no fechamento do exercício aqui de 2024, a cotação da Copasa estava na casa dos R$ 20,43. Se a gente puxar aqui, houve uma valorização que antecedeu os resultados, né, desse último TRI de 2024. Como o resultado não foi bacana, houve uma queda muito grande nos lucros, enfim, o mercado já bateu na cotação. Se você analisar aqui, ó, depois da divulgação dos resultados, a cotação que estava ali praticamente na casa dos R$ 24,00 já caiu novamente e hoje está em torno dos R$ 20,00, R$ 20,40. O mercado não perdoa. Então é importante entender como funciona para você se antecipar. Mais uma vez, se você está curtindo esse tipo de análise, deixa seu like aí, algum comentário, dúvida, sugestão e se inscreve no canal também. Falando agora sobre a parte de investimentos e alavancagem. Foi o CAPEX que nós falamos lá no início da apresentação. O Copasa tem um programa de investimentos que, de 2025 até 2029, pretende investir algo na casa de 17 bilhões, 16,9 bilhões para ser mais preciso. Isso é interessante porque lá na frente isso vai gerar mais resultado para a empresa, mas a curto prazo não é tão interessante assim. Por quê? Porque piora e muito a alavancagem. O que é alavancagem? A dívida líquida versus EBITDA. Hoje, a alavancagem da empresa está em 1,9, o que é bastante razoável, não é alto para o setor. Agora, imagina nos próximos anos, com o incremento desses investimentos, e o retorno não será imediato, é importante salientar isso, essa alavancagem vai subir e muito. Consequentemente, mais dívida para pagar, independente da empresa andar redondinho e ter uma lucratividade interessante, a maior parte desse lucro vai ser destinado a pagamento de dívida, vai sobrar menos para a distribuição dos proventos e possivelmente o mercado bate
e a cotação pode ser que caia ainda mais. Se você está visualizando lá a longo prazo, ok, mas é importante ter essa visão de que no curto prazo, talvez aí a tendência seja até de queda no valor da ação e também da distribuição dos dividendos. Olhando aqui para a parte dos indicadores operacionais, a gente pode analisar que de 2020 para cá houve uma queda nas perdas de distribuição de 40,5% para 38,1%. Ok, toda queda de perda de distribuição é louvável, ponto positivo, mas eu ainda acho, minha modesta opinião, lembrando que nada aqui é recomendação de compra e venda, é só o meu ponto de vista, dividindo com vocês aí para que vocês possam tomar suas melhores decisões e ajudar vocês a pensar. Mas eu acho que 38,1% na perda da distribuição ainda é muito alto. Isso faz com que o custo do que não é desperdiçado fique mais alto ainda. Então, acredito que a Copasa tem que focar mais nisso. Olhando para a parte de inadimplência, também de 2020 para final de 2024 houve uma queda de 4,52% para 2,92% de inadimplência. Isso é muito pouco? O que você acha? Eu acho que é relativo. Tendo em vista que a inadimplência pode aumentar, olhando para uma visão aí mais macro da nossa economia, juros altos, custo das coisas aumentando, poder aquisitivo das pessoas diminuindo. Então, existe uma forte tendência, num futuro breve, se nada mudar, de que a inadimplência aumente, infelizmente. A boa parte dos brasileiros, isso se aplica a Minas Gerais também, basicamente paga as contas e não sobra muita coisa. Então, é capaz de toda essa crise afetar a subsistência das pessoas e muitos não conseguirem pagar em dia nem mesmo a conta de água. Infelizmente, é isso. Então, aumento de inadimplência, redução no lucro, mais uma vez. Basicamente, de um modo simplório, a Copasa ela ganha dinheiro fazendo o quê? Levando água limpa e devolvendo água tratada, né? Para a natureza e para a população. A Copasa hoje ela atende mais ou menos 75% do estado de Minas Gerais, né? Dos 853 municípios, 640 são de responsabilidade da Copasa no quesito saneamento básico. E como que a empresa pode perder dinheiro? Alguns pontos interessantes para a gente ficar de olho e analisar os pontos externos a essa apresentação aqui, né? A empresa pode perder dinheiro, pode diminuir a sua margem de lucro conforme os custos operacionais aumentarem, como, por exemplo, gasto de energia elétrica, contrato com terceiro, material, tudo isso faz os lucros caírem. Então, fica atento, tá? Endividamento elevado, a gente já falou aqui também, e a tendência é que, de fato, o endividamento aumente bastante nos próximos anos por conta dos investimentos. Perda de água, né? Se muita água tratada, muitas vezes vaza antes de chegar nas casas. Inadimplência também. Eventos climáticos extremos, como o próprio El Niño, vai saber o que pode vir aí para frente. E mudanças políticas e regulatórias, principalmente em ano de eleição. Enfim, você tem Copasa na carteira? Pretende inserir, caso você não tenha? Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa análise. Mais uma vez, dá uma força para o canal, se inscreve. Vou deixar o link aqui na descrição e no comentário fixado de um vídeo que eu publiquei há pouco tempo sobre a CEMIG, também lá de Minas Gerais, só que é do setor elétrico. E lá você vai notar também como o impacto de juros altos, da desvalorização do real, pode afetar bastante o resultado da empresa. Vamos para o próximo vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.